Qual é o melhor tipo de investimento? Híbrido ou pré-fixado? Esse é o 7º vídeo da série Investimentos do Zero, praticamente um curso gratuito feito especialmente para você, com todas as informações que você precisa saber para começar a investir. Já falamos sobre as principais diferenças entre a renda fixa e a renda variável, sobre como você está perdendo dinheiro na poupança, porque os bancos utilizam a expressão 100% do CDI, quais tipos de investimento rendem mais entre CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic e poupança, e sobre a terceira alta seguida da Selic, somente em 2021. Se você ainda não viu os outros vídeos, já clica aqui no card e começa a maratonar a série Investimentos do Zero, ela tá só o filé. Já falamos bastante sobre os investimentos indexados ao CDI e à taxa Selic. Hoje a gente vai falar sobre os outros dois tipos de investimento de renda fixa, os pré-fixados e os híbridos. E para instigar a sua curiosidade, eu quero logo lançar duas perguntas aqui. Primeira pergunta: quem rende mais? Um CDB pré-fixado de 5,5% ou um CDB de 106% do CDI? Se você assistiu aos outros vídeos da série, já tem essa resposta na ponta da língua. E agora, a segunda pergunta, que é um desafio: quem rende mais? Um Tesouro IPCA mais 0,5% ou um LCA pré-fixado de 8%? Se você quiser saber as respostas para essas perguntas e ainda aprender a simular os rendimentos de quaisquer tipos de investimento de renda fixa, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Se você é novo aqui no canal Dinheiro do Zero, seja muito bem-vindo. Aqui falamos sobre compras inteligentes, educação financeira e investimentos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Lançamos 2 vídeos toda semana, às segundas e sextas-feiras. Como você viu no nosso último vídeo, a Selic aumentou novamente e passou de 3,5% para 4,25%. Foram 3 aumentos consecutivos de 0,75 ponto percentual e o resultado é que agora a Selic rende mais do que o dobro que rendia lá no começo do ano. Para começar, já vamos lá para a planilha atualizar essa informação e fazer as comparações a partir desse novo referencial. Separamos aquela tabela em 3 abas diferentes aqui no Excel para a gente poder comparar com mais facilidade os rendimentos da poupança, Tesouro Selic e um CDB de 100% do CDI. E com os 4 valores da Selic deste ano de 2%, 2,75%, 3,5% e 4,25%. Veja só, com a Selic a 2%, depois de 30 anos a poupança teria rendido R$ 15.175,35. O Tesouro Selic, R$ 16.896,57 e o CDB de 100% do CDI, R$ 16.450,11. Agora a gente vai sobrepor a mesma tabela com a Selic a 2,75, a 3,5 e o valor atual de 4,25. Note a diferença nos rendimentos. Depois de 30 anos, a poupança teria R$ 24.096,50. O Tesouro Selic, R$ 31.127,90 e o CDB de 100% do CDI, R$ 30.287,05. Santa taxa Selic, hein? Imagina lá em 2016, quando ela valia 14,25%. Mas enfim, vamos direto para nossa primeira pergunta. Quem rende mais? Um CDB pré-fixado de 5,5% ou um CDB de 106% do CDI? O grande segredo aqui é colocar os rendimentos todos na mesma base de comparação. Isso é até uma recomendação contábil definida como característica qualitativa de melhoria, denominada comparabilidade e consistência. Isso tudo está lá no CPC 00, que é uma norma que regulamenta a documentação técnica contábil aqui no Brasil. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre os itens. Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens. Comparabilidade é a meta, a consistência ajuda a atingir essa meta. Eu trouxe essa informação aqui para te mostrar o quanto absurda é a forma que as instituições financeiras apresentam as informações de rendimento para o investidor brasileiro. A maioria da população tem muito pouco conhecimento na área financeira e, ao invés de facilitar a entrega da informação falando de forma fácil, os bancos fazem essa lambança de percentuais, de números e sopa de letrinhas que só serve para dificultar ainda mais a nossa vida. E o pior, se tem essa norma que regulamenta a forma como uma entidade deve reportar suas informações, mais especificamente nesse quesito de comparabilidade, por que é que eles não fazem isso direito? É revoltante. Vou te explicar do que eu tô falando. Olha só, vamos voltar para a pergunta. Quem rende mais? Um CDB pré-fixado de 5,5% ou um CDB de 106% do CDI? É confuso responder essa pergunta porque as bases de comparação são diferentes. Agora, e se eu fizesse a mesma pergunta da seguinte forma? Quem rende mais? Um CDB de 5,5% ou um CDB de 4,4%? Agora
Agora ficou muito mais fácil responder, né? É óbvio que um CDB de 5,5% vai render mais que um CDB de 4,4%. É até besta perguntar quem rende mais. E é justamente o que 106% do CDI representa, um rendimento de 4,4% ao ano. Não seria muito mais fácil escolher o melhor investimento se os bancos falassem dessa forma? Por que será que os bancos não simplificam a linguagem e facilitam o acesso a essa informação para todos os brasileiros? Vou deixar essa reflexão no ar para você pensar sobre isso. Agora que você já matou a primeira pergunta, vamos para a pergunta desafio. Quem rende mais? Um Tesouro IPCA mais 0,5% ou um LCA pré-fixado de 8%? À primeira vista, parece complicado responder essa pergunta, mas não é não. Ela é tão simples quanto a outra, a gente só tem que transformar tudo para a mesma base de comparação. Vamos por partes. Primeiro, a gente tem que descobrir quanto vale o IPCA hoje. O IPCA, como você sabe, é um dos principais índices de inflação do nosso país e é por isso que ele é um dos referenciais para os investimentos. Podemos dizer que todo investimento que renda IPCA mais alguma coisa está tendo ganho real, já que o rendimento fixo é o ganho acima da inflação. No nosso caso, do Tesouro IPCA mais 0,5%, o investimento está rendendo 0,5% a mais que a inflação, ou em outras palavras, ele está tendo um ganho real de 0,5% ao ano. Para consultar o valor do IPCA hoje, a gente vai entrar aqui no site do IBGE, vou deixar o link lá na descrição. E aqui cabe uma dica, sempre procure pelos índices nos sites oficiais, porque os dados serão mais confiáveis e atualizados. Logo aqui na página inicial você tem o valor do IPCA mensal, de maio de 2021. Os valores aqui são sempre calculados depois do fechamento do mês, então como a gente está no meio do mês de junho, o dado mais recente é o do mês de maio. Clicando aqui a gente consegue ver mais detalhes do IPCA. O que importa para nossa simulação é o valor acumulado do IPCA nos últimos 12 meses, que no caso é de 8,06%. Que loucura isso, né? Lembra do vídeo da geladeira em que nós falamos sobre IPCA e ele estava em 6,76%? Não faz nem 3 meses e o IPCA acumulado já foi para 8,06%. Então, para a gente descobrir o rendimento do IPCA mais 0,5%, basta a gente somar 8,06 mais 0,5%, totalizando 8,56%. Fácil, né? Aqui cabe uma observação. Como você pôde perceber, o valor do IPCA varia mês a mês, o que faz com que esse valor acumulado nos últimos 12 meses também varie. Dessa forma, seu investimento também vai sofrer essas variações, e é por isso que é chamado de investimento híbrido. Ele tem uma parte pré-fixada, que no caso é o 0,5%, e uma parte indexada a algum índice variável, que no nosso caso é o IPCA. Deu para entender? Estamos quase chegando lá, aguenta só mais um pouquinho. Agora a comparação é entre o Tesouro de 8,56% e um LCA pré-fixado de 8%. Aparentemente o Tesouro tem um rendimento melhor, né? Mas a gente ainda tem que descontar o valor do imposto de renda. Lembra que os LCIs e LCAs são isentos do imposto de renda? Para facilitar, a gente fez um novo upgrade na nossa super planilha simuladora de investimentos e vamos comparar diretamente lá no gráfico para descobrir qual investimento rende mais. Primeiro a gente vai preencher os dados aqui em cima. Vamos simular uma aplicação única de R$100 mil, com a Selic a 4,25, a taxa DI ou 100% do CDI equivalente a 4,15%, o nosso Tesouro IPCA mais 0,5%, que é igual a 8,56%, e o nosso LCA isento do imposto de renda de 8%. O percentual do CDI e do CDI isento a gente vai deixar igual a 0 nesse exemplo. Todos os valores mostrados no gráfico já são líquidos do imposto de renda. Então vamos lá. O Tesouro IPCA tem a cor cinza e o LCA pré-fixado é amarelo. Olha só que interessante, depois de 5 anos, o Tesouro IPCA vale R$ 143.165 e o LCA R$ 146.933. Lembrando que nessa simulação a gente está mantendo os percentuais constantes ao longo do tempo, sem considerar a marcação ao mercado do Tesouro Direto nem a variação da inflação no período, para fins estritamente didáticos. Vamos lá, depois de 10 anos o valor investido já mais que dobrou, em 15 anos triplicou e em 20 anos multiplicou por mais de 4,5 vezes, em 25 anos já multiplicou por quase 7 vezes. Mas observe um fato interessante aqui, em todo esse período de 25 anos o LCA de 8% se manteve com rendimentos superiores ao Tesouro IPCA. Mas note que após 30 anos acontece um plot twist. Seus R$100 mil viraram mais de R$1 bilhão e mais do que isso, desse ponto em diante o Tesouro IPCA passa a render mais do que o LCA de 8%. Isso acontece porque a partir desse ponto, o efeito do imposto de renda se torna cada vez menos relevante se comparado aos crescentes juros compostos. Não é muito louco isso? Depois de 35 anos, a diferença entre os dois é ainda maior, com o Tesouro IPCA valendo R$ 1.525.132 e o LCA valendo R$ 1.478.000
2.534. Isso é que é virar o jogo aos 45 do segundo tempo. Então, após os 35 anos, o IPCA mais 0,5% é o nosso grande campeão de rendimentos. Mas vale aqui uma reflexão sobre isso. Pense em quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro investido e faça sua aplicação no investimento que fizer mais sentido para você, ok? Legal, né? Para finalizar, só quero ressaltar que o valor do IPCA que a gente utilizou para nossa comparação é apenas uma foto do instante em que ele está valendo hoje. Nos próximos meses, o valor dele com certeza irá variar, para cima ou para baixo. Então tenha ciência disso. É aqui que você tem que fazer sua escolha. Na hora de optar por um investimento pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, você deve pensar se prefere vincular seus ganhos a uma porcentagem fixa, ou uma porcentagem fixa acima da inflação, ou mesmo atrelada exclusivamente ao CDI ou à taxa Selic. É por isso que não é tão fácil assim escolher o seu investimento de renda fixa. É preciso estudar e entender o mercado, se o IPCA está numa trajetória de alta, qual que é a previsão da Selic para os próximos meses, como que a economia tende a se comportar, entre outros fatores. Mas pelo menos agora, você já consegue fazer uma escolha mais consciente e esse sopão de letrinhas e números já não vai mais ser um obstáculo para você. Como sempre, a gente vai deixar o link da planilha aqui na descrição do vídeo. A gente encoraja você a baixar no seu computador e fazer as suas próprias simulações. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido até aqui. Esperamos ter te ajudado a tomar melhores decisões de investimento. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, deixe aí nos comentários que a gente segue a conversa por lá. E lembra de dar o like e se inscrever no canal. A gente vai ficando aqui, te desejamos uma excelente semana, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.